Bom dia para você, Bom dia. Elisa. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, a gente tem acompanhado com muita atenção esse estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e conversando com alguns aliados dele, já deu para a gente perceber com muita clareza que há uma preocupação, não só com a evolução da saúde do ex-presidente da República, mas também com o efeito político disso tudo, porque por conta dessa situação, dos sucessivos casos aí que demandam atenção médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma avaliação entre aliados dele de que ele está muito desconectado da política. E Jair Bolsonaro, dentro de toda a estratégia que foi desenhada pelo seu campo político, seria o grande condutor do processo eleitoral, da estratégia para lançar um candidato à direita capaz de competir com o presidente Lula, candidato esse escolhido pelo próprio Jair Bolsonaro, que é o filho dele, Flávio Bolsonaro. Então, o entendimento que existe ali, num grupo próximo, inclusive, do ex-presidente, a gente está falando aqui de algumas pessoas que foram aliados fiéis de Jair Bolsonaro e que se mostram ali, sim, preocupados com o efeito dessas questões de saúde na capacidade dele de se dedicar a essa articulação política tão necessária neste momento. Então, você tem, numa ponta, claro, a preocupação com o estado de saúde de Bolsonaro, Sim, a capacidade dele de reagir, de se recuperar aí diante da situação de saúde que ele enfrenta, mas tem uma preocupação. Olha, começou o ano eleitoral, como é que fica agora? A gente tem um ex-presidente que está tendo que se dedicar muito mais à sua saúde. Então, há uma dificuldade de colocar a campanha de Flávio Bolsonaro na rua, digamos assim. Claro que Flávio Bolsonaro é um candidato que tem autonomia também para conduzir esse processo ele próprio, mas tem gente próxima ali do ex-presidente que enxerga um dedo de Jair Bolsonaro, uma mão de Jair Bolsonaro nessa articulação como relevante mesmo de dentro da prisão. Então, você tem primeiro esse cenário, Elisa, que se mostra ali como um componente, um ingrediente político dessa discussão sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí tem também, nos bastidores, um debate a respeito da estratégia que está sendo adotada pela defesa do ex-presidente diante dessa situação, porque a gente tem visto familiares, por exemplo, de Jair Bolsonaro, nessa queda de braço muito intensa, e os advogados dele com o Supremo Tribunal Federal, para que os problemas de saúde dele sejam justificativa para a prisão domiciliar. Só que o clima que eu estou sentindo mesmo entre essas pessoas é de que há a sensação de que a prisão domiciliar dele está cada vez mais distante. E o discurso da família chega a incomodar até quem apoia Bolsonaro. Por exemplo, Carlos Bolsonaro chegou a falar publicamente em tortura do seu pai pela situação de saúde que ele atravessa dentro da prisão. Mas ele está tendo toda a assistência médica garantida pelo nosso sistema jurídico e prisional. Isso está sendo administrado, sim, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, mas ele está tendo assistência médica. E considerando o histórico de Jair Bolsonaro, questões relacionadas à ditadura, aquilo gerou, inclusive, um incômodo político dentro de certos grupos, de que isso favorece uma retórica contra Jair Bolsonaro. E pode até entrar numa esticada de corda com o Supremo Tribunal Federal, dificultando a prisão domiciliar que tantas pessoas acreditavam lá atrás que poderia ser concedida rapidamente ao ex-presidente. Então, a equipe médica continua tentando, inclusive, né? Bom, não digo a equipe médica, mas a equipe médica oferece a ferramenta para a defesa, né? De, olha, realmente tem uma vulnerabilidade. Ninguém tem dúvida, Elisa, de que Jair Bolsonaro tem limitações de saúde. Ele passou por inúmeras cirurgias, ele foi esfaqueado na campanha passada. Enquanto ele era presidente, ele passou por diversos momentos em que foi necessário ele parar, cuidar da sua saúde, receber atendimento médico. Então, ninguém questiona que ele tem argumentos que possam justificar a prisão domiciliar. Mas, sim, a gente está vendo uma queda de braço para viabilizar essa prisão domiciliar que não está surtindo o efeito esperado pela defesa de Bolsonaro. E a avaliação, inclusive, de aliados do ex-presidente é que isso pode estar gerando prejuízos políticos para o bolsonarismo como um todo. Então, vamos esperar para ver como isso vai evoluir, mas existe sim esse desconforto, digamos assim, dentro de parte do bolsonarismo com a forma como essa questão está sendo tratada.